Bom, vamos lá. Esse é um software para calcular métricas de software. Vou apresentar para vocês o que nós fizemos. Eu e mais dois colegas da FATEC Zona Sul. Bom, primeiro a senha. Aí você entra no menu. Clicando no menu você vai ter todas essas opções. Bom, caso você não tenha cadastro, e se você inserir a senha errada, vai aparecer essa mensagem. Você clicando aqui, você efetua o cadastro, salva e você vai ter sua senha. Ó, voltamos ao menu, cadastro de clientes. Só um minutinho. Vou voltar aqui. Bom, só para lembrar, o software foi confeccionado do IDE do Visual Studio 2010 e o banco de dados é Axis. As relações que eu tenho aqui, ó, o cliente, um para muitos projetos e o projeto de um para muitos arquivos, né? É dessa forma que tá modelado o banco, entendeu? Na verdade, o cliente é que vai comandar todo o software. Então, vamos voltar aqui, editando. A fonte tamanho 12. As telas são agradáveis. Bom, aqui eu tenho a tela para cadastro de cliente. Bom, se eu escolher aqui cliente 1, efetuar uma consulta, esse é o dado histórico do que a gente vai usar. Lembrando que o método que a gente escolheu é interpolação. Então a gente tem um dado histórico já de outros projetos feitos, né? Tem aqui a opção salvar, consultar, que eu acabei de fazer, alterar, né, e limpar. Cadastro de projeto. Bom, uma vez cadastrado o cliente, está aqui. Você pode escolher os clientes, tem 6 clientes cadastrados.
né? Aqui o projeto, eu cadastrei alguns. Eu deixei o Combo Box com na propriedade Enable True. Por quê? Porque aqui ele pode também consultar os projetos que já tem 5 projetos. Ele quer inserir o próximo, ele vai digitar aqui 6, né? Mas caso ele queira fazer alguma consulta, ele já tem condições de fazer. Se ele quiser também apenas ver a quantidade de nomes de projetos aqui, ele consegue ver também. Ó, cliente 3 não tem projeto. Cliente 2 tem o projeto 6, né? Aí já aparece o projeto do cliente 6. Então quer dizer, toda vez que ele digitar o cliente, automaticamente vai ser carregado o projeto daquele cliente. Todos os projetos. Ó, cliente 1 tem 5 projetos. Cliente 2 tem um projeto. E uma vez que ele faça isso, no nome do projeto já vai aparecer o nome do projeto desse cliente 2. Aqui tem a opção de consulta, alterar e excluir. Bom, essa tela é onde o usuário vai digitar os nomes dos arquivos e o tipo e quantidade de tar e ter. Essa tela aqui, função de dados e transação, era dividido, mas devido a problemas na hora como ela vai para uma tabela só, na consulta havia algum problema, então eu juntei, e a única diferença aqui era o tar e o ter, que na outra tabela tem e aqui não teria, mas eu juntei. Bom, escolhi o cliente 1, carregou o projeto daquele cliente 1. Agora o arquivo, ó, esse cliente 1 tem todos esses arquivos aqui. Digamos que eu vou escolher esse. Se eu fizer uma consulta, tá aí o arquivo. Se eu quiser o cliente 2, carregou o projeto do cliente 2 e o cliente 2 tem todos esses arquivos aqui. Observe que cliente 2, cadastro de clientes. Vamos ver outro. Função de dados e transação. Aqui a quantidade de tar ou ter, né? Se for ali, é ter. Se for função de transação, vai ser tar, né? Com mais as funções alterar e excluir. Esse código de projeto de arquivo aqui, ele é aberto, esse Combo Box, porque a pessoa consulta o último projeto para inserir o próximo, que é o 46, do cliente 2. Se ele escolher o cliente 1, olha lá, o cliente 1, projeto 5. Digamos que esse 5 não tem arquivo, porque não tem. Então, escolho 1 aqui. Olha lá. O próximo vai ser 12, né? Então, está aí apresentada essa tela, função de dados e transação. Bom, uma vez inseridos todos os arquivos, você vem aqui consultar. Também você tem a relação de clientes. Inseriu. Aí vai carregar o projeto daquele cliente. Aí você vai exibir complexidade. Olha lá, o que foi inserido de string, que é complexidade alta, baixa ou média. Lembrando que na tela anterior, uma vez que você inseriu o arquivo, vou voltar lá nessa tela, que eu acabei não explicando. Bom, você inseriu o arquivo aqui.
código do cliente, código do projeto, vou inserir aqui código cliente 2, código de projeto 6, olha lá, tem 45 arquivos, o próximo vai ser o 46, aí eu inseri aqui, aí eu escrevo o nome do arquivo aqui, o tipo do arquivo, CALI, CAE, CETER, CETAR, e a quantidade de campos, que é o tipo de elemento de dados aqui, que é o TED. Se eu clicar em analisar, vai aparecer a complexidade aqui. E aí, na opção incluir aqui, eu incluo no banco. Agora, como eu incluí no banco, ó, código projeto 2, carregou o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem vários, ó, vários projetos aqui. Bom, aí eu escolho aqui esse aqui. Bom, tá aqui as complexidades já em número, que foi dado um select count. E aqui tá os pesos, que é uma média estatística que é feito para esse tipo de cálculo. Bom, aí eu calculo aqui, aparece os pontos de função não ajustados, eu exibo aqui o total e incluo no banco. A grande vantagem desse software é porque é o seguinte, eu já tenho esse número incluído lá, porque eu já efetuei esse cálculo. Mas eu incluo de novo, olha lá, dados atualizados. Ele faz um select, ele vai nos campos, se não tiver, ele insere. Se tiver, ele faz um update. Praticamente todo software trabalha dessa forma. Ou seja, não precisa do botão alterar. Aí eu venho para o nível de influência. Projeto 2. Cliente 2, projeto 6. E aqui eu vou fazer os CGS, as características gerais dos sistemas. Então, vai lá. Comunicação de dados, 5. Processamento de dados distribuídos, 5. Performance, 5. Comunicação, 5. Volume, 5. Entrada de dados, 5. Eficiência, 5. Atualização, 5. Complexidade, 5. Reusabilidade, 5. Facilidade de instalação, 5. Facilidade de operação, 5. Múltiplos locais, 5. Facilidade de mudança, 5. Calcular. Aí calculo o PFA. Da mesma forma, já existe esse PFA lá. Esse FA lá. Ó, o que aconteceu? É feito um select count. Verifica um select, não é select count. Verifica se lá esse campo existe, se tem dado. Se não tem dado, ele inclui. Se tem o dado, ele atualiza. Então não vai ter problema de dar retorno com mensagem de erro, né? E aqui agora estimar PFA. Bom, código do cliente 2, código do projeto 6. Ah lá, eu não tinha incluído o ponto de função não ajustado e o FA. Agora eu vou exibir aqui, tem um select lá que vai exibir, ó, 196 e 35. Aí eu calculo o PFA. Ah lá, 264. E incluo. Aqui tudo bem. Agora a estimativa de Kilocks. Kilocks são lines of code. E o K corresponde a 1000, né? Então aqui, porcentagem da linguagem, eu já descrevi aqui que a forma tem que ser decimal com vírgula. 0,20%. Escolher a linguagem. Aí digamos que eu escolho aqui, como eu estou usando a linguagem VB.NET, eu vou escolher esse aqui, orientação a objeto, né? Então, o que eu tenho que fazer? Incluir a linguagem. Porque se for num relatório para o gerente, ele vai querer saber que tipo de linguagem. Bom,
Este software foi feito todo em VB.NET. O cálculo feito aqui é para uma linguagem, mas tem uma outra equação que você pode fazer com 2 linguagens, 3 linguagens, e claro, eu teria que mudar um pouco aqui o layout para poder acomodar essa situação. Mas enfim, eu fiz para uma linguagem. Aí, bom, uma vez que eu escolhi aqui, escolher a linguagem, apareceu as instruções equivalentes daquela linguagem. Estimar clocks, 1,5347 clocks. Se for por linhas de código, seria 1534 linhas. Incluir. As estimativas. Prazo. Código do cliente. 2. Código do projeto. 6. A grande vantagem desse software é porque, uma vez que você escolheu o cliente, ele já carrega o projeto daquele cliente. Aí a gente acabou se estendendo também da outra forma. Você escolheu o cliente, carregou aquele projeto, ele já vai carregar o PFA daquele projeto. Quer dizer, o usuário não vai confundir. Entendeu? Aí aqui esse dado como é o método de interpolação, você vai escolher sempre o menor tamanho, que é o que compreende. Veja bem, esse 264 ele já entra no dado histórico da estimativa. Futuramente você vai usá-lo. Então, 264 tem entre 80 e 300. Ele está entre 4, menor prazo, e 5. Calcular resultado, 4,97 meses. Incluiu. Veja bem, já tem esse valor lá. Eu cliquei no incluir, ele fez o select, viu que no campo tinha esse dado, ele fez o update. Aí vem no custo, da mesma forma, cliente 2, projeto 6, PFA, aquele PFA valor desse projeto, menor tamanho 80, maior tamanho 300, menor custo 14.400, maior custo 48.000. Calcular 42.000. Incluiu. Calculou a equipe, da mesma forma, projeto 2, cliente 6, PFA, 80, 300, a menor equipe é 1, maior equipe é 2, calcular, incluir. E a produtividade, tudo da mesma forma. Cliente 2, carrega o projeto 6, PFA 264, menor tamanho 80, maior tamanho 300, menor produtividade 20, maior produtividade 25, calcular, incluir. Pronto. Agora o esforço, que é uma quantidade a mais que vai ser colocado no projeto. 2, projeto 6, prazo o prazo já carregou esse prazo aqui, que é o que foi calculado. O fator otimista é menos 5, fator pessimista, fator mais provável 10,
fator pessimista, 20. Calcular 5,45 meses. Incluiu. Pronto. Agora, consultar relatórios. Projeto 2. Cliente 2, projeto 6. Está aqui o valor. Tudo que eu incluí lá apareceu aqui, ó. Então, esta opção é uma opção a mais que nós fizemos, a opção imprimir. Aí está aqui, cliente 2, projeto 6, prazo 4,97, custo 42.596, equipe 1,84, quer dizer, 2 pessoas. O esforço, que é um prazo além desse aqui, que passa a ser 5,45 meses. Nome do projeto Obelisks. A linguagem orientação objeto. Responsável Avelino Emerson e Hélio. E a data. A grande vantagem disso aqui é que você pode exportar para o Word. Pode exportar para o Word. E a opção de impressão, entendeu? Eu quis chegar até o fim, até essa opção, porque eu achava que ia completar muito aqui. Bom, ainda não terminou. Voltar no menu. Eu consultei relatórios de métricas. Agora, essa relatório de métricas para mim era estimativa, mas de tanto o pessoal falar que era projeto, eu mudei o nome da tabela para projeto. Código cliente 1. Não, desculpa. Código cliente 2. Código projeto 6. Pesquisou. Opção imprimir. Está aqui. Código do projeto 6. Aqui. Código do cliente 2. E aqui todos os arquivos que ele tem. Essa opção aqui desse campo aqui não está aparecendo, que eu fiz uma mudança. Como vai dar um pouco de trabalho para refazer e está muito em cima do TCC, talvez eu não mude, porque vai demorar bastante, assim, tem que pesquisar para poder arrumar. Tá aí. Opção tudo feita. A grande desvantagem desse Report Wizard e Report Viewer é que eles parecem os dados encadeados, né? Eu já queria que aparecesse direto aqui, mas enfim, a ferramenta que eu escolhi, que tinha o Crystal Reporter, eu não sabia usar, e aí aparece a opção para impressão, né? Ou então a opção para exportar para o Word, que fica muito bom, eu já testei, fica muito bom, entendeu? Ó, essa é a opção para exportar para o Word. Você nomeia o arquivo, o local que você quer armazenar, depois você clica e abre e fica perfeito, entendeu? Vou fazer essa opção aqui, tá aqui, desktop, salvei lá. Aqui, fechar isso aqui. Aquele aqui é o que eu exportei. Aí tá aí. O arquivo tudo do jeito que o gerente pediu o relatório, tá aqui. O gerente do relatório com todos os dados. Não apareceu todos aqui porque eu não abri todos lá, mas isso é só para exemplificar, entendeu? Bom, é isso. O nome do arquivo do nosso projeto chama-se
o nome fantasia é Obelix. É um software para calcular métricas de software. A intenção disso tudo é facilitar, agilizar todo o processo de contagem, né? Não vai fazer com que você deixe de ter uma certificação para identificar os arquivos, os tipos, mas ele agiliza muito a contagem. Nós não tivemos uma base de consulta, não copiamos, porque software até existe, mas tem que pagar licença. Não sabemos como eles fazem, como eles efetuam. Nós nos baseamos na aula do nosso professor Valcir. Agradecemos muito ele, agradecemos a todos os professores, porque esse projeto aqui incluiu banco de dados, incluiu programação, incluiu engenharia de software, incluiu inglês, porque tivemos que ver vídeo no YouTube. Quando passa esse vídeo do Report Viewer, a gente só viu o vídeo em inglês, então quer dizer, tivemos que ter aquele conhecimento. Bom, e então citei basicamente o que ele agrupou todas as disciplinas, quase todas as disciplinas que nós aprendemos no semestre, né? E eu agradeço aí, muito abraço, abraço a contribuição dos colegas Emerson, Hélio, dos colegas que também ajudaram na confecção do software, dando alguma opinião, que ajudou muito, a professor Eliseu e professor Valcir, e agradecer muito mesmo. Abraço e tudo, só alegria aí.